Vygotsky, a relação do pensamento com o mundo linguístico, no desenvolvimento da aprendizagem, e de Jardias de Vasconcelos. Para Levi Vygotsky, o homem diferenciou do mundo animal, exatamente no momento em que adquiriu a linguagem, quando a cognição começou a ser articulada. Com efeito, o desenvolvimento da aprendizagem, quando os homens começaram a construir seus pensamentos. A palavra é o mecanismo que leva ao homem pensar, possibilitando a generalização e a abstração. Para Vygotsky, é fundamental entender as relações entre o pensamento e a linguagem. Não é possível separar a cognição do pensamento. Há sempre a mais profunda interação. Para entender as relações do pensamento com a cognição, Vygotsky procurou compreender o desenvolvimento cognitivo da criança. A primeira constatação indutiva: a criança, antes de dominar a linguagem, mostra capacidade em soluções práticas, usando instrumentos para atingir objetivos. Sendo que o chimpanzé sempre desenvolveu com eficiência tal finalidade instintiva. Não é sem motivo que o DNA é essencialmente igual. A diferença: o homem desenvolveu a linguagem. A criança, antes da fase pré-verbal, pratica o conhecimento prático, sem fazer uso da linguagem e do pensamento construído, o que se entende por inteligência primária, tipicamente dos primatas. O macaco prego usa varetas à procura de mel e de insetos, entre outros comportamentos, sendo que o chimpanzé usa pedras para retirar castanhas de cocos. Isso significa que a inteligência é nata, todavia posteriormente desenvolvida por meio da construção do pensamento. Entretanto, no uso permanente da linguagem, com efeito, é possível o uso instrumentalizado das ações sem a linguagem. Do mesmo modo, o comportamento sem o pensamento formatado. O riso da criança tem função de comunicação social. Do mesmo modo, o choro, a fase pré-intelectual, período sensoromotor entendido por Piaget. A criança comunica por sensações e movimentos através da visão, manifesta por meio de sons e gestos, sendo a inteligência tão somente prática. Apenas com 2 anos, o pensamento começa a ser formulado através da linguagem. A memória começa a ser formatada, dando ao cérebro novo mecanismo de funcionamento. No uso da linguagem, inicia-se a aprendizagem. Com a linguagem, a função intelectual
começa a nascer o mundo simbólico, generalizando o pensamento em fases distintas, com a criação do pensamento no uso linguístico. O significado das palavras une pensamento e linguagem. No livro Vygotsky, Aprendizado e Desenvolvimento, um processo sociohistórico, a defesa da unidade do pensamento e linguagem, a estruturação do cérebro como mecanismo do desenvolvimento da inteligência. A palavra representa para cada pessoa a composição da vivência, formatando os mundos ideologizados. Vygotsky reflete, além da cognição desenvolvida, a criança, produto do seu universo social, ainda relaciona a afetividade ao processo cognitivo de construção dos significados. Edgar Dias de Vasconcelos.